significados, não é? E por si só é um elemento interessante para solidificar a nossa percepção sobre Leodegária de Jesus e suas particularidades. E nós também teremos a participação do coletivo Carolina Maria de Jesus, não é? Coletivo este que vem desempenhando importantes papéis no município de Goianésia, que integra a região do Vale do São Patrício, e será muito bem explanado pela representante que aqui está, né? Então, nós iremos pensar esse entrelaçamento entre a Gira Leodegária e o coletivo Carolina Maria de Jesus. Mas não somente, porque também teremos a contribuição de dois pesquisadores que têm se debruçado sobre o amplo legado literário de Leodegária de Jesus. Portanto, a fala desses dois pesquisadores, desses dois sujeitos da academia, vão complementar a apresentação desses coletivos, dessas organizações acadêmicas que envolvem comunidade externa, pensando a perpetuação de Leodegária de Jesus, né? Pois muito bem, teremos então o primeiro momento, né? A explanação sobre a gira leodegária e suas implicações no contexto acadêmico, que será conduzido pela querida Ludmila Almeida, que é membro da gira, mas não somente. A Ludmila, desde o começo, frisou que a fala dela é uma fala coletiva, né? Então, apesar dela figurar no card, né, vocês irão perceber aqui que a participação de Ludmila não se fixará em um monólogo, mas sim em um diálogo com as demais membras da gira que se fazem presentes neste ambiente virtual. Ludmila, eu poderia perfeitamente ler o seu currículo, mas gostaria que você o fizesse. E assim, gostaria que os demais membros da mesa se sentissem à vontade para se apresentarem da forma como julgarem pertinente. Então, nós teremos agora 15 minutos para a fala da Ludmila, que também será perpassada pelas demais integrantes da gira, né? E logo na sequência daremos voz aos demais componentes da mesa para que esse debate comece de fato. Dizer a cada um e a cada uma que está nos acompanhando, o chat ele já vai ser aberto para o encaminhamento da lista de frequência, portanto, eu já vou adicionar a lista de frequência para o preenchimento. Da mesma forma, a manifestação de perguntas, inquietações, interpelações, fiquem à vontade. A ideia da mesa, desde o momento em que ela foi concebida, é uma roda de conversa, é um bate-papo despretensioso, que nos permita acessar Leodegária de Jesus. Portanto, Ludmila, fique à vontade, 15 minutos, não é? Prometo que não serei severo, porque sei que é muito importante que se conclua a linha de raciocínio, portanto, fique à vontade e também saúdo a toda a gira que se faz presente. Muito obrigado. A gente que agradece. Boa tarde a todos, a todos e a todes. Antes de começar, eu gostaria de pedir licença, né, aos meus mais velhos, às minhas mais velhas, e também a quem compartilha comigo esse tempo. É um prazer estar aqui com vocês e poder girar com vocês um pouquinho sobre esse legado de Leodegário de Jesus. Eu estou aqui acompanhada com a Letícia e com a Maria, que são integrantes da gira, e depois que eu terminar a minha fala, elas também vão se apresentar e falar um pouquinho sobre o poema de Leodegário. Bom, como já foi falado, eu sou Ludmila, né? Eu sou membro do coletivo aqui, da Gira, Leodegário de Jesus. Eu também faço pós-graduação em letras na UFG, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Gira, o que a gente vem pensando desde final de 2018, né, que começa ali a, a, a crescer, né, a germinar, o que vem a ser a Gira, qual que é a nossa proposta e tudo mais. E a gente já tem um tempinho aí caminhando, mas ainda é muito pouco, né, diante dos desafios que a gente tem para trazer não só Leodegário de Jesus, o que ela significa, mas também todo
essa trajetória dela que foi por muito tempo apagada. Então, vou começar falando sobre um pouquinho sobre o que é o coletivo, né? A Gira Leodegária de Jesus, ela é formada especialmente por mulheres negras e indígenas e tem como um de seus objetivos possibilitar essas formas de acolhimento no âmbito acadêmico, já que esse é um espaço público, né? A gente pensar a universidade. No entanto, muitas vezes esse espaço não consegue abarcar toda essa diversidade discente, né? No sentido de que essa diversidade ela vem de muitas trajetórias, né, de, de, de estudantes que vêm de trajetórias muito diferentes. Muitas vezes a universidade não consegue fazer esse diálogo, né? E, e é também, né, a Gira é também uma ocupação, né, porque ela caminha nessa perspectiva não só de tentar transformar de tentar, né, transformar esse espaço da universidade em um espaço de afeto, né? Porque muitas vezes se apresenta como um espaço muito frio, né? Ali objetivo. E a gente vem nesse sentido de transformar em um espaço de afeto e também de uma ocupação simbólica, né? No sentido de produção de conhecimento. E digo isso principalmente pensando a respeito do currículo, né? Que muitas vezes está tão distante da nossa realidade, porque é um currículo que a gente não se vê, né? A gente não vê e não lê pessoas negras, não lê pessoas indígenas, não lê pessoas LGBTQIs, pessoas da periferia, e muitas vezes nem mesmo pessoas, né, intelectuais que estão na América Latina. Então a gente vem também nesse sentido, né, de instigar outros caminhos curriculares, né, e sempre tendo em vista essa questão do afeto, né, coletivo, né, porque a gente trabalha com essa também, né, com essa possibilidade de abrir outros horizontes, né, para perspectivas criativas mesmo, de sentir e pensar dentro da área de letras, né, e pensando essa diversidade toda interdisciplinar da área de letras que ela nos possibilita. E aí, sempre tendo em mente também o que significa Leodegária de Jesus, né, que era, e aí eu até digo que né, porque ela vive, né, a gente todo momento tenta retomar essa memória dela, porque ela faleceu, né, tem alguns anos, foi uma desaparição física, mas a gente procura trazer essa memória dela, essa presença simbólica dela a todo instante, né, enquanto legado. E aí eu até ouso dizer que é uma forma até de ressuscitar ela muitas vezes, né? Que é um ato de ressuscitar que é muito encabeçado, muito é, orientado pela professora Tânia, né? Que nos instiga também a fazer esse ato de ressuscitar simbolicamente essa mulher que por tanto tempo caiu no ostracismo. Mas, assim, para quem nunca ouviu falar da Leodegária de Jesus, né? Ela foi uma mulher negra, importante ressaltar que é uma mulher negra que nasceu em 1889, né? Um ano ali após a abolição, o início, né? Vamos dizer assim, o início da abolição da escravatura, porque só teve marco, né? Só teve um início e a gente sabe que não teve realmente essa concretização, né, da abolição de fato, porque o povo negro continua amordaçado, né, seja nas prisões físicas ou nas prisões do existir, da qual inclusive Leodegária foi lançada por muito tempo, né. E Leodegária nasceu em Caldas Novas, ela é pioneira, né, a primeira mulher negra, né, e mulher a escrever e a publicar um livro de poesias em Goiás, né, ali entre 15 e 16 anos ela publica já, é muito inquieta, né, a gente já vê aí. Mas antes, né, em 1907, ela já participava do Clube Literário Goiano, foi membro fundadora e foi redatora do jornal literário A Rosa, né, que, que foi um órgão de ativismo das mulheres de Vila Boa, do qual também participava Cora Coralina, elas eram amigas, né, Ledegar e Cora. E aí, pensando nessa questão do jornal literário, né, eu tentando pensar esses tempos, essa participação da Leodegar enquanto mulher negra nesse jornal, né, eu até ouso também, né, mais uma ousadia aqui, em dizer que
me parece que ela também foi pioneira na área de jornalismo, né, como sendo essa primeira mulher negra jornalista do estado de Goiás, né. É claro que precisa a gente aprofundar melhor nisso, né, precisa de uma pesquisa melhor nesse sentido, mas me parece que até o momento é isso que está evidente. E Ledegar era filha de professores, teve acesso ao ensino formal, no entanto, teve algumas barreiras, né, nesse percurso de estudos, né, que ela não foi aceita em um dos colégios, se não me engano foi o Liceu, para estudar direito. No entanto, ela seguiu a carreira na educação como professora, escreveu para outros jornais também, teve que se mudar, né, para vários lugares do Brasil, e durante esse período ela teve que sustentar a família, né, até porque o pai dela estava sofrendo com uma perda de visão muito rápido. E mas mesmo assim, né, mesmo durante esse percurso, em 1928, ela publica o seu segundo livro, que se chama Orquídea, né? O primeiro é Coroa de Lírios, lá, quando ela tinha entre 15 e 16 anos. E aí, 22 anos depois, ela publica esse segundo livro, né? Que é Orquídeas. E aí ela continua trabalhando na área de educação, né? E em 78 ela falece na cidade de Belo Horizonte. Então, tentamos sempre retomar, né, a memória de Leodegária, para que seu legado esteja vivo e que seu pioneirismo seja lembrado, porque é uma lembrança por direito, né? Ela tem esse direito de ser lembrada como essa mulher negra que foi pioneira, né, no que estava fazendo. E fazemos tudo isso sem esquecer também de onde os nossos pés pisam, né? Que é e onde o nosso corpo se alimenta enquanto gira, né? Mas também sempre tendo em mente o que significa a leodegária. E aí eu trago para a conversa aqui, já finalizando a minha fala, esse pensar, esse sentir junto com o cerrado, né? Que é o nosso grande ancestral, né? Que é esse bioma, fonte das águas doces, que alimenta o Brasil e outras partes do mundo. E nos inspiramos, né, e expiramos a partir do Cerrado, porque acreditamos que, assim como quem veio antes, né, que é o Cerrado, que a gente não dá para olhar também para o Cerrado apenas como um bioma a ser explorado, porque isso é uma visão, né, que parte desse sistema de morte do capitalismo. É preciso olhar para o Cerrado como um ambiente, né, como um espaço, como um ancestral que nos ensina, nos cura também, né? Tem várias possibilidades de cura. E aprender a ouvi-lo também, né? É importante esse sentido, aprender a ouvi-lo, aprender a ouvir os seus povos, e aí aqui, né? Não tem como a gente esquecer que estamos num bioma, né? Num ambiente em que acolhe, abriga, né? O maior território quilombola do país, que é o Quilombo Calunga, né? Também está um dos maiores assentamentos sem terra do Brasil, que é o assentamento Osiel Alves Pereira, né? Isso além de mais de 80 povos originários, agricultores, extrativistas, povos romani, né, conhecidos como ciganos, povos de terreiro, de espiritualidades de matriz africana, artesãs de capim dourado, entre outros povos e comunidades tradicionais que estão tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas e que guardam esses saberes que essa terra possibilita e que essa terra também nos sustenta, né? Segura os nossos pés, segura a nossa mão para escrever ou para digitar, ou para pensar, né? Ou para sentir outras possibilidades de mundo, outras criatividades de mundo. E é desse lugar que Ledegária, né, se nutriu para fazer todo o seu percurso, apesar que ela saiu para outros lugares, mas é daqui que ela nasce, então ela se nutre desse espaço. E também desse lugar que nós, enquanto Gira, Leodegar e Jesus, partimos e retomamos a todo instante. Bom, esse é um pouquinho sobre o que eu tinha preparado para falar aqui sobre como a gira e como ela também
faz todo esse percurso, né, de girar, mas também de não esquecer quem veio antes. Bom, vou passar aqui para Letícia, que vai dar continuidade. Boa tarde a todos. Como a Lúcia já mencionou, me chamo Letícia Santos Gomes. Também sou aluna do programa de pós-graduação da UFG e sou membro, né, do grupo, do coletivo Leodegária de Jesus, juntamente com a Ludmila, com a Maria, com a Natália, né, é um grupo bem grande, então são várias mulheres negras, indígenas, que compõem esse coletivo, e a gente vem realizando esse trabalho, esse acolhimento, junto com todo o grupo. E como parte né, das nossas atuações, do nosso movimento, conhecer e também trazer para que outras pessoas venham conhecer a história, a vivência e principalmente os escritos, né, tanto de Leodegária como de outras mulheres negras. Então, nessa tarde, né, eu gostaria de trazer aqui para vocês, eu vi até no chat ali alguém mencionando que não conhecia Leodegária. Então, nesse momento, nessa tarde, eu gostaria de trazer um dos poemas, né, um dos escritos de Leodegária, que é o poema Estâncias, que foi publicado no primeiro livro dela, que foi o Coroa de Lírios. Coroa de Lírios. Então, Estâncias. Quando me fitas esse olhar tão grave, tão doce e cheio de melancolia, fica minha alma em êxtase suave. Esqueço a vida, esqueço esta agonia, que me tortura a alma noite e dia. Quando me fitas esse olhar tão grave, de uma tristeza infinda, de sol posto, são esses olhos lindos, sonhadores, nos quais traduzo um peneiral desgosto, nos quais diviso um batarro de dores. Amo esses olhos cheios de doçores, de uma tristeza infinda, de sol posto. Oh, que me importam ríspidos martírios, com que me cerca o fado traiçoeiro, se nesses olhos tristes, como os círios, que vale mais do que o universo inteiro, encontro sempre um bálsamo fagueiro? Oh, que me importam ríspidos martírios. Então, a gente, né, nós do coletivo, convidamos aos demais, a quem ainda não conhece os poemas, o trabalho de Leodegária, que possam vir a conhecer junto conosco, né? E eu passo a palavra agora para Maria, que é outra membro do nosso coletivo. Boa tarde, espero que vocês consigam me ouvir. Prazer estar aqui. Saúdo a comissão organizadora em nome da professora Agnes e do coletivo Carolina Maria de Jesus. Peço licença e saúdo as minhas colegas aqui presentes, Letícia, Ludmila, Aparecida Reis, que também é integrante do Gira Leodegária, e a nossa companheira também de luta, Jerusa Cunha. É muito bom estar aqui, girando nessa roda. E eu vou ler um poema também de Leodegária, que é de Coroa de Lírios. Esse é o livrinho dela, o primeiro livro. Está na página 50 e chama Triste Viver. Não sei porquê, da vida na alvorada. Fugiu-me tão depressa a doce crença, lançando-me no peito a indiferença, deixando esta minha alma contristada, de encontro às dores de tristezas imensas, da sorte cruelmente abandonada. Sozinha, vai minha alma desvairada, boiando à flor dos mares da descrença. E sinto que o meu peito desfalece, ao peso dessas mágoas que padeces. As garras do pesar atroz profundo,
Contudo, não maldigo a minha sorte, pois creio que virá um dia a morte, tirar-me finalmente deste mundo. Obrigada. Os nossos agradecimentos às integrantes da Gira, Ludmila, Letícia, Maria, especialmente pela sensibilidade em compartilhar conosco um pouco dos versos dessa importante poeta do estado de Goiás, que traz uma substância, um subsídio à fala da Ludmila, não é? Porque enquanto ela discorria não apenas sobre as especificidades da gira leodegária, mas é interessante como que isso ganha um corpo, ganha uma voz. E muito obrigado, Maria e Letícia, por ter sido essa voz neste começo de mesa. Avancemos com a nossa programação. Na sequência, ouviremos os apontamentos, as ponderações da representante do coletivo Carolina Maria de Jesus, não é? Uma explanação sobre o coletivo e os entrecruzamentos étnico-raciais na região do Vale do São Patrício. Portanto, nós convidamos a professora Agnes Raquel Camisão. Boa tarde, querida Agnes. Sinta-se à vontade, já estamos ansiosos em ouvi-la. Eu cumprimento a professora Ludmila Almeida, a Gira Leodegária, professor Rafael, em nome deles eu cumprimento todos os convidados aqui presentes, professora Vanusa, professor Walter também, e aí eu queria compartilhar um pouco com vocês, né, eu sou do estado de São Paulo, sou do interior, né, como os paulistanos gostam de dizer, eu sou do interior, sou da cidade de Campinas, né, e em Campinas, em um dado momento, eu fui apresentada a Carolina Maria de Jesus. E quando eu comecei a ler o livro da Carolina de Jesus, foi num período bem emblemático da minha vida. E quando eu fui lendo o livro da Carolina, eu pude sentir dores, literalmente. Quando eu fui lendo o livro, eu fui quase que adoecendo e eu tive que parar de ler o livro por um momento. E depois eu voltei a ler o livro e me apaixonei por Carolina. Em 2017, eu chego na cidade de Goianésia para assumir a coordenação do curso de enfermagem da Faculdade Evangélica de Goianésia e também para dar aula. No ano de 2018, junto com o professor Éder, que é historiador, pensamos em criar o coletivo Carolina Maria de Jesus, e assim o fizemos. Em princípio, a proposta do coletivo é trabalhar com as mulheres negras e simpatizantes da comunidade, pensar em empoderamento. Outro dia eu falei empoderamento, alguém me repreendeu, falou, mas o que significa isso? Na verdade, é dar voz às pessoas e que essas mulheres, pensando nas mulheres negras, e as outras mulheres em situação de vulnerabilidade também, que são simpatizantes, que estão no nosso grupo também, que pudesse se conhecer realmente, né? Porque ao longo de toda a história, as mulheres negras e as minorias, né, assim dizendo, não tiveram voz, né? E o lugar é sempre na periferia. E era nessa periferia mesmo que eu pensei sempre em trabalhar. E quando eu chego em Goianésia, eu conheci um professor que trabalha, que também é docente na FASEG, o professor doutor Elias, e aí ele me contou que ele é filho de uma mulher que adotou 5 crianças, mas ao longo da vida dela, passou 50 crianças, 80 crianças pela casa dela, e era uma casa coletiva. E no primeiro momento eu falei assim, moço, você já pensou em contar a história dessa mulher? Ele falou, um dia, mas eu acho que a vida vai sendo tão corrida, né? E aquilo ficou na minha mente, né? Como fazer? E fomos caminhando. Então, uma das primeiras atividades do coletivo foi fazer uma oficina de turbantes, mesmo dentro da Faculdade Evangélica de Goianésia, convidando alunas e algumas pessoas da comunidade. Rapazes também, para a gente ensinar a fazer turbante e também fazer bonecas abaiomi, contando as histórias das mulheres negras, né, que faziam essa boneca para entretenimento das crianças que vinham no navio negreiro.
E aí nós contávamos e fomos, e aí eu tenho todo o material, e eu gosto muito de fazer boneca Bayomi, sempre presenteio com bonecas da Bayomi, e aí eu já levo tudo cortado, mais ou menos pronto, e as pessoas vão fazendo, e cada um dá o seu tom à boneca. E foi um momento muito interessante, tiramos várias fotografias, e depois no ano seguinte, ou um tempo seguinte, nós também temos a Semana da Negritude, e aí ela foi encorpando, chegou o Rafael aqui para engrossar o movimento, chegou a Clara também, que é aluna do curso de enfermagem, e isso foi crescendo, né? O ano passado, no 20 de novembro, nós fizemos uma Semana da Negritude muito robusta, em meia pandemia, louco, né? Eu, Rafael e Clara, Alex e demais, professor Elias, loucamente produzimos uma semana assim que foi muito bela. E nas nossas loucuras ou insanidades, que no fim dá tudo certo, resolvemos fazer um documentário da tia Romilda, que é essa mulher que tem uma história belíssima. Ela faleceu em março do ano passado, e aí vamos convidar artistas, não conseguimos, nós mesmos fomos os artistas. O Rafael foi o cinegrafista, a Clara foi tia Romilda ontem, e eu fui tia Romilda hoje. E aí, para contar para vocês um contraponto, Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, que é paulista, né, que veio lá da cidade de Sacramento, uma favela em São Paulo, favela do Canindé, uma mulher que gostava de leituras, né, e ela não se importava que ela não tinha um homem ao lado dela, porque ela tinha algumas outras coisas, isso também era importante, mas não só isso, né, e era uma mulher diferenciada, ela gostava muito de ler. Então, ela também ensinou os filhos delas também a lerem, né, e aí, quando o Rafael me apresenta a Leodegária, de verdade, aqui para vocês, eu ouvi e falava, meu Deus, mas esses versos são muito rebuscados, acho que não estou gostando. E aí ele me desafiou para a gente fazer uma live, eu falei, eu vou porque eu gosto do meu amigo. Mas aí eu me debrucei para ler o livro de Leodegária, a história de Leodegária, né? E aí quando eu fui lendo, eu falei, gente, que mulher que é essa? E aí eu prontamente fiquei apaixonada por Leodegária. E comecei a pensar um contraponto, Leodegária aqui, né, no Cerrado, Carolina Maria de Jesus, lá no estado de São Paulo, duas mulheres negras, uma mulher favelada, que gostava muito de ler, uma mulher que não era favelada, mas tinha também os mesmos problemas, os preconceitos raciais, não conseguiu consumar um amor por conta da cor da pele, né? Carolina também, ela conseguiu sucesso depois de muitas lutas, e aí ela sai da favela, e aí escreve depois de Quarto de Despejo, Casa de Alvenaria, que quando a gente vai lendo, vai fazendo um contraponto também, é uma outra parte triste da história dela também, ela teve alguns acessos, mas também outros retrocessos também, e assim foi muito interessante pensar. Carolina morreu em 1977, com 62 anos, uma mulher muito jovem, né? Creio que é muito jovem para morrer dessa forma. E assim, enquanto mulher e negra, eu sempre fico pensando, e assim também, quando eu tive a oportunidade de acessar o mestrado e acessar o doutorado, eu pensei que eu gostaria de fazer isso não somente por conta de um título, porque eu não sou um título, eu sou uma pessoa, né, um indivíduo, mas para poder alavancar as outras mulheres, né, e assim, fui convidada também para girar, comecei a girar com as giras leodegárias, né, e tão apaixonada fiquei por Leodegária que meu grupo de pesquisa, acabei de cadastrar no CNPq, se chama Leodegária de Jesus. Então, eu tenho um coletivo, Carolina Maria de Jesus, e agora um grupo de pesquisa, Leodegária de Jesus, né? E eu fico pensando que as duas são bem irmanadas, né? Cada uma vivendo num tempo, mas elas duas têm histórias de mulheres negras e de resistência para contar. E eu e o Rafael, a gente sempre conta, falo muito do Rafael porque a gente acaba fazendo muitas coisas juntos, né? Que o nosso nome é resistência, né? Porque muitas vezes a gente começa a caminhar e
falar o que não vai dar certo, porque falar de negritude e falar dessas questões étnico-raciais, elas não dão eco. E assim, a gente, o tempo todo, a gente convida, e eu fico pensando onde estão, aí pensar no lugar onde eu estou, estado de São Paulo, a gente tem um grupo de mulheres negras, um grupo de população negra, e a gente é muito junto e misturado, sempre fazendo alguma coisa, mas estar no Vale do São Patrício é um desafio. É um desafio porque eu quase não encontro as mulheres negras, eu tenho um coletivo, mas um coletivo que é suado. Se eu contar para você, não vou contar quantas mulheres negras, quantas mulheres, que a gente não tem muitas. Na época da pandemia, nós fomos para a periferia para trabalhar com as mulheres, né? Tenho desejado trabalhar com as mulheres, mas veio a pandemia, a gente fechou. Estou indo agora também pesquisar mulheres em situação de cárcere, porque é onde tem muitas mulheres negras também, né? Eu quero pensar dentro dessa perspectiva também, e voltar a empoderar as mulheres da periferia da cidade de Goianésia. Nosso sonho era fazer essa feira literária na periferia, para que as pessoas da periferia pudessem acessar, porque eu aprendi com uma amiga minha jornalista, um tempo que não somente as pessoas que aprenderam a ler gostam de ler, as pessoas precisam aprender, e elas não têm oportunidade, os livros são muito caros, né? Realmente eles são muito caros, e aprender a ler é assim, desbravar o mundo, porque nós conseguimos acessar muitos locais, muitos lugares por meio da leitura. Então, assim, o coletivo, ele tem essa perspectiva de empoderar mulheres, né? Então, mulheres negras, mulheres encarceradas, mulheres quilombolas, mulheres indígenas, mulheres em situação de assentamento também, ou assentadas, né? E assim, tem sido um privilégio, mas eu confesso para vocês que militar, como vocês sabem, é muito doloroso. Eu chego ao final do meu doutorado que eu só conseguia falar, não quero agradecer ninguém, só quero agradecer a Deus, não quero nunca mais pensar nessa questão de negritude. Porque pensar também em pesquisa com população negra também é um desafio. Porque o tempo todo você é desafiado a pensar, será que mesmo existe preconceito no Brasil? Será que mesmo não é coisa da sua cabeça? Será que mesmo você não está pensando uma coisa que só você percebe que não existe, né? E aí eu deixo uma fala que eu disse para uma pessoa, vista a minha pele para ver como que você se insere nessa sociedade todos os dias, né? Então, é um prazer, um privilégio, né, ficar hermanada aqui no Cerrado, vir lá do estado de São Paulo, contando a história e vivenciando Carolina Maria de Jesus, e chegar aqui no Cerrado, ser apresentada a Leodegária, mulher também negra e lutadora, né, e poder girar e trazer para junto essa história. Então, aqui estou contando a história da tia Romilda do Cerrado, que é a mulher que eu também poderia criar um nome para alguma coisa, né? Tia Romilda, nós fizemos um documentário, e agora a professora Tânia convidou para fazer um verbete sobre tia Romilda. Então, eu acho que é mais ou menos isso, e fico à disposição. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos pela colaboração, professora Agnes, inclusive aqui no chat, depois disponibilize o seu e-mail, porque nós tivemos algumas manifestações de aderência ao coletivo Carolina Maria de Jesus, então acredito que é perfeitamente possível haver essa conciliação, então a professora Agnes colocará aqui o e-mail para posteriores contatos. Bom, mas a nossa mesa ainda não se findou. Temos ainda duas falas emblemáticas, importantes, que agora darão subsídio teórico, né, a essa apresentação, tanto da Gira Leodegária, do coletivo Carolina Maria de Jesus, a começar pela professora Vanusa Queiroz, né, ela que é uma estudiosa, pesquisadora, né, tratará sobre de que forma nós poderemos reposicionar os estudos acadêmicos de Leodegária de Jesus a partir de uma leitura integrada do cânone literário do estado de Goiás, não é? A exemplo do que foi
pontuado pela professora Agnes, pela fala da Ludmila, pela fala da Letícia, acerca dos desafios e dos atravessamentos do corpo negro na academia, acredito que a professora Vanusa conseguirá explanar essas debilidades vivenciadas por Leodegária de Jesus e de que forma que isso acentua o seu grau de pioneirismo. Professora Vanusa, boa tarde. Esteja à vontade, minha querida. Acredito que o seu microfone esteja desligado, professora. Professora Vanusa, o seu microfone está desligado. Nós não estamos lhe ouvindo. Agora sim. Boa tarde, carinhosos a todos. Sou a professora Vanusa Queiroz de Goianésia. É uma honra, uma alegria estar com vocês. E desde antemão agradeço pela oportunidade, parabenizo a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para esse evento magnífico, que está mesmo a cara de todos que empenharam, que tomaram frente desse movimento maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês um meu slide, onde eu coloquei um pouquinho de algumas pesquisas que ao longo do tempo foram abrangentes sobre Leodegária de Jesus. É bem breve, tá bom? Não está aparecendo para mim aqui a janelinha para me compartilhar? Você quer me enviar o material pelo meu WhatsApp, Vanusa? Eu tento projetar para você. Porque para mim está visível aqui a ferramenta de compartilhamento. Vou tentar aqui mais uma vez, eu não sei porquê. Professor Walter, o senhor também vai compartilhar slide? Sim? Eu irei compartilhar o slide, mas a minha esposa vai me auxiliar. Está lá na outra sala e ela vai... Ah, sim. À vontade. Enquanto isso, aqueles que já quiserem ir encaminhando no chat os questionamentos, as perguntas, ao final nós iremos fazer um apanhado dessas indagações e contrapor de acordo com a temática, as especificidades tratadas, para que de fato nós tenhamos um momento enriquecedor de troca, de partilha, de informes. É muito importante que vocês também participem conosco. Agora sim, já estamos visualizando a tela da Vanusa. Fique à vontade, Vanusa. Se você puder ligar seu microfone novamente. Coloque em tela cheia, clica na ampulheta, que daí fica com a tela cheia, Vanusa. Ok? Agora.
Agora sim, estamos ouvindo perfeitamente. Ok, obrigado. E vendo. Esse trabalho, ele configura o resultado de alguns recortes de pesquisas sobre essa pioneira escritora goiana, Leodegária de Jesus. Reunindo estudos dos escritos de Darcy D'Onofrio, no livro Lavra de Goiás 3, de 2001, Basileu Toledo França, no livro Poetisa Leodegária de Jesus, 98, 96, Gilberto Mendonça Teles, 1983, Antônio Geraldo Ramos Gilbert, em 78, Luiz de Aquino, 2019, querida professora Tânia Rezende, com o artigo Problematizando a Reconfiguração Corpórea e Identitária de Leodegária de Jesus, através dos estudos sobre as obras da poetisa. Também a dissertação de mestrado de Juarez Cosmo, que fala sobre a lírica de Leodegária, publicada em 2015. Selecionamos também 2 poemas para contribuir, para compreender melhor essa obra da poetisa, e o contexto que existiu, e a crítica literária para fundamentar a nossa discussão. Essa mulher que viveu além do seu tempo, que foi traduzida, de acordo com alguns críticos, em tristes versos de expressão romântica em forma parnasiana. Então, nós sentimos, por meio dessa feira literária, a urgência de falar sobre Leodegária, né? Pela sua atuação política na sociedade, como feminista, pela sua coragem, ousadia, resistência, ela superou todas as barreiras da época, né? Segundo a crítica, para publicar, naquele tempo, ainda mais uma jovem de 17 anos, né? Era pela Editora Azul, toda a obra tinha que passar por São Paulo, Rio, era um sistema muito burocrático, e Leodegária conseguiu, graças à sua inteligência, sabedoria, ousadia e coragem. Um pouquinho sobre Leodegária, acho que os meninos já comentaram, né? Podem ser bem breve. Já foi citado que ela nasceu em Caldas, e quando ela mudou para a Vila Boa de Goiás, era ela a irmã mais velha, e onde também ela viveu ali a adolescência dela. Estudou no Colégio Santana, era um colégio particular, e passou também por outras cidades, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas. Um dos seus escritos poéticos, que foi intitulado Voo Cego, chegou a ser reproduzido e comentado por Joaquim Osório Duque Estrada. Foi uma das redatoras do jornal A Rosa, junto com Cora Coralina, e também ela passou por várias cidades goianas, mudou para Minas e faleceu em Belo Horizonte no dia 12 de 7 de 78. Então, nessas idas e vindas de tantas cidades, ela transporta para os seus poemas esse sentimentalismo, né? Esses vínculos de amizades que são perdidos, e inclusive também a sua questão amorosa, que na cidade de Goiás ela teve um grande amor, com o amor da vida. Sabemos que Leodegária nunca casou, nunca se realizou, de certa forma, para construir uma família. Ela abriu mão de tudo isso para cuidar da família dela, né? Para dedicar ao pai doente, à irmã mais nova, que ela era madrinha, e depois, futuramente, ela adota uma criança. Então, foi uma pessoa que, para sustentar a família, enquanto professora pública, enquanto jornalista, e às vezes até mesmo, segundo a crítica, muitas ameaças ela teve na época, por ser funcionária pública, de estar publicando seus poemas, poderia perder o seu emprego. Então, ela passou por vários vitupérios para poder chegar a ter essas suas obras, né? E aqui a gente vê as obras, Coroa de Lírios e Orquídeas, entre outras obras que ela já publicou. Então, são versos românticos e parnasianos em um português imaculado, com marcas de instrução, de influência e de importantes mestres intelectuais. Foi uma maneira de se situar em um espaço reservado por e para um grupo seleto, muito particular, de pessoas com sobrenome bem distintos do de Jesus. Leodegária de Jesus foi impetuosa. Ao entrar no mundo reservado para homens brancos, da elite, com a idade de seus pais, numa época em que a figura cristão euro-branco, falocêntrico, era a voz oficial e o critério estético e único da arte da escrita. Isso segundo a nossa querida professora Tânia Rezende, no artigo de 2018. Ela atravessou o mundo na literatura goiana,
com a sua primeira e a segunda publicação poética, de uma mulher goiana no mundo literário que era lento para o Brasil. Como diz a nossa querida professora Hebe, Goiandira também, né, no artigo dela de 2019, temos a obrigação de colocá-la ao lado das grandes mulheres que contribuíram com a emancipação feminina no estado de Goiás, pelo domínio da palavra poética. Então, essas duas obras dela, Coroa de Lírios, é um pouco mais... Ela estava na flor da juventude, os problemas são um tanto mais a menos do que em Poemas Orquídeas, onde já com muitos problemas a resolver, com o fato da vida que teve, as doenças do pai, a perca do pai, já aos 39 anos, ela transmite para as suas obras um pouco mais de dor, um pouco mais de amargura. E um pouquinho do contexto sobre o seu pai, que fez grande efeito na vida da poetisa, né? O seu Antônio de Jesus. Ele era negro, pobre e órfão, e desde criança ele foi cuidado por alguns religiosos no seminário. A sua mãe era Dona Isolina Furtado de Lima de Jesus. Esta era filha de médico e de uma descendente de portugueses, proprietários de bens de escravaria em Jaraguá. Os pais de Leodegária abriram em Caldas Novas uma escola das primeiras letras. Leodegária de Jesus tinha duas irmãs, Zenóbia Palmira, pseudônimo de Sinhá, e a mais nova, Maria Aurora. Quando Leodegária tinha pouca idade, seus pais mudaram para Caldas, para Jataí, onde tomou conta de algumas escolas a pedidos de políticos locais. Em Jataí, Leodegária começa os seus estudos. E a instrução da Leodegária, segundo França e Denófilo, ocorreu no seio familiar, em casa e também na escola. Com muito rigor, a sua educação, ela tinha muitos princípios religiosos, era uma menina dedicada, sensível, cresceu obediente, bem comportada. Apesar disso, fazia suas travessuras, vivia montando nos últimos galhos das árvores do fruto, que lhe valeu nessa época o apelido de passarinho. Segundo França, esse era o pseudônimo quando ela começou a escrever as suas poesias aos 14 anos de idade, devido a tais travessuras da menina. Entre as mudanças da cidade de Goiás para Catalão, até a instalação da família em Uberabinha, que é a atual Uberlândia, e daí para Rio Claro, Belo Horizonte, Minas Gerais, para onde a poetisa seguiu, acompanhando a sua irmã Maria Aurora, entre a doença do seu pai, as dificuldades financeiras, o esforço para sustentar a família e a perca do pai, em 1920, foi um período de vivência, de dor, de silêncio poético na vida de Leodegária. Por isso, somente em 1928, aos 39 anos, ela publicou seu segundo livro, Orquídeas. São dores existidas e suportadas de maneiras diferentes. Estudou com esmero, se instruiu e sempre teve uma conduta moral e pura. Fez aliança literária, escrevendo versos como quem lapida uma pedra preciosa. Se Leodegária errou, foi por ser muito correta com as regras. Isso serve tanto para a vida pessoal quanto a literatura. Dos 30 poemas do livro Coroa de Lírios, 18 são sonetos. Dos 70 poemas do livro Orquídeas, 52 também são sonetos. Geralmente, se exprimindo a poesia em decassílabo e raramente em alexandrinos. Leodegária foi uma moça de princípios éticos, morais, irrepreensíveis, e escreveu uma boa literatura, com uma linguagem corretíssima. Esse poema que vou apresentar a vocês, Supremo Anelo, ela faz a dedicação à cidade de Goiás, que marcou muito a sua vida, né? E ela fala que o seu último pedido, como se fosse um pedido vai ser, enquanto vivente, seria voltar e ver a cidade de Goiás. Voltar a ti, ó terra estremecida, e ver de novo a doce luz da aurora, o vale, a selva, a praia inesquecida,
onde brincava pequenina outrora. Ver uma vez ainda essa querida Serra Dourada que minha alma adora. E o velho rio, o cantagalo, a ermida. Eis o que sonho unicamente agora. Depois, morrer fitando o sol no poente. Morrer ouvindo, ao desmaiar fagueiro, da tarde estiva, o sabiá dolente. Um leito, enfim, bordado de boninas, onde dormisse o sono derradeiro, sob essas verdes plácidas colunas. E mais aqui o último poema, em Relíquias, onde ela faz uma referência a uma relíquia herdada do pai, que era o seu crucifixo de madeira, que após a morte do pai, ela sentindo a dor da saudade, ela também dedica o seu último livro, né? A Santa Memória do Meu Pai, no livro Orquídeas. Relíquia, essa cruz de madeira pequenina, que tenho aqui em frente de meu leito, perante o qual meu coração se inclina, e que beijo com amor quando me deito. Essa cruz tão singela, tão franzina, ele a trazia sempre sobre o peito. E quantas vezes, quantas a surdina surpreendiam a beijá-la com respeito. Foi essa cruz a doce companheira de seu longo martírio da cegueira. Embalsamou-lhe a noite tormentosa e, afinal, acolheu-lhe aquele beijo, o derradeiro, no último lampejo de uma vida de Marte dolorosa. Requistante pense, 6 anos são passados, que trocastes a terra pelo céu. E ainda agora, sinto a amargura, a saudade que deixastes. Amargura que o tempo não melhora. Em nosso lar, que cedo abandonastes. Julgo escutar ainda, como outrora, a doce voz que tu me apontastes. A senda da virtude vida afora. 6 anos, com que mágoa ainda me lembro, daquela tarde azul, era dezembro, que doloroso e triste entardecer, em teu leito, meu pai, serenamente, vi-te morrer, assim tão docemente, quão belo então me parece morrer. E a conclusão é que, a partir da história pessoal de Leodegária de Jesus, torna-se fundamental um novo olhar para a história de mulheres subalternizadas, escritoras, professoras, costureiras, mulheres escuras, mulheres que superaram as cicatrizes do preconceito, do racismo, e, contudo, buscaram conquistar o seu espaço na sociedade patriarcal. Decorrente dessa discussão, vimos que a poetisa Leodegária de Jesus foi a primeira mulher a publicar livros de 1906 a 1954. Seu pioneirismo se manteve por 48 anos. Quando publicou seu segundo livro, Orquídea, em 28, ainda não existia nenhum outro nome feminino registrado no campo das letras em Goiás, o que significa também quebra de hegemonia masculina neste estado. Apesar de ter vivido numa sociedade patriarcal, no qual a mulher tinha seus desejos restritos às prendas domésticas, Leodegária rompeu com a máscara do silêncio para dirigir jornais, criar academias de letras e alcançar algum protagonismo na cultura e na educação. Porém, como diz as professoras Hebe e Goiandira, esse pássaro sentiu sem a liberdade de cantar e discretamente se fechou numa vida moderna e resumiu sua trajetória poética aos 2 títulos iniciais, filho de pai negro e mãe costureira. Viveu em várias cidades e depois não se encontrou. Seu andamento foi de silêncios e ou silenciamento. Precisamos buscar, através da memória feminina, compreender
Porque mulheres como Leodegária de Jesus foi silenciada, esquecida. Neste complexo de instâncias, colocamos-nos não apenas como pesquisadores ou pesquisadoras, mas essencialmente como sementes de lírios ou orquídeas lançados em terra fértil para nascer, crescer, reproduzir e florescer nomes como os de Jesus e outros sem nome, emudecidas, deslembradas. Um beijo no coração de vocês, gratidão, obrigada pela atenção e a gente vai se falando. Os nossos agradecimentos à professora Vanusa Queiroz por essa belíssima apresentação, um preâmbulo histórico, canônico, da figura de Leodegária de Jesus. E interessante perceber como a fala da professora Vanusa se coaduna com a importância de se existir um coletivo como Carolina Maria de Jesus e Gira Leodegária de Jesus. Quer dizer, esse silenciamento que a Vanusa mencionou na sua fala, se expressa, inclusive, no fato de nós não termos, no contexto acadêmico, no contexto universitário, núcleos de pesquisa que tragam à tona e reposicionem o corpo negro, notadamente aquele que produz literatura, aquele que produz arte. Muito obrigado, Vanusa, pelo cuidado e pelo preparo com a sua apresentação. Seguiremos agora a nossa última fala, antes do nosso debate, do nosso diálogo, né? Convidando o professor Walter Gonçalves, ele que de igual forma, a exemplo de Vanusa, pesquisador, uma intelectualidade da cidade de Goiás, portanto, seguramente irá nos oportunizar uma análise muito ampla, muito abrangente sobre Leodegária de Jesus. Boa tarde, professor Walter, fique à vontade, esteja certo de que logo mais teremos o debate, teremos a conversa, mas antes, almejamos em ouvir. Boa tarde, como o Rafael já disse, meu nome é Walter Gonçalves Campos, eu faço curso de mestrado aqui na cidade de Goiás, no Cora Coralina, e há 3 anos eu me mudei para Goiás, e talvez foi de propósito, né? Porque talvez eu não teria conhecido os versos, né, os poemas e a vida desta grande poetisa, autora de 2 livros, mas que pretendem dar muito trabalho para os pesquisadores, né? E promete muita leitura e vislumbramento. O surgimento dela coincidiu, né, com a Lei Áurea, né, 1888, e também com a República, né, que se deu em 1889, porque a Leodegária, a data de nascimento dela é desse ano de 89, do século XIX, coincidindo também com a data de nascimento, como já foi dito aqui, da outra grande escritora nossa que nos representa lá fora, a Cora Coralina, né? E, tão nova, ela publicou o seu livro, aos 17 anos, ela publicou o livro Coroa de Lírios, e em 1928 ela publicou o livro Orquídeas. Em 1906, Coroa de Lírios, cuja figura central do livro dela, do primeiro livro, é a figura da mãe. E na segunda obra dela, Orquídeas, é a figura do pai, a quem ela dedicou muito tempo da sua vida, devido às problemáticas de saúde dele, né? E eu gostaria de comentar aqui, na minha fala, a importância da Leodegária, por ser tão jovem, a questão de ser mulher e também ser negra, foi a influência, né, que ela sofreu de grandes escritores
da literatura naquele tempo, né, já conhecida nos grandes centros, como Castro Alves, Fagundes Varela, Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, também o Junqueira Freire. Todos esses escritores colaboraram para esse saudosismo na obra dela, a presença da morte, da angústia, da melancolia, que também coincide muito com a própria vida da Leodegária, né? Que teve a sua desilusão amorosa, e eu gostaria de comentar sobre esse episódio, que foi muito doloroso na vida dela, porque aos 14 anos ela vai se encontrar com um rapaz que tinha 17 anos. Mas devido à sua cor, devido à sua posição social em relação a dele, esse encontro não foi possível, né? E interessante é que isso se dá na vida dela, mas é como se a ficção e a realidade se abraçassem, porque isso acontece também em grandes obras da literatura nacional e universal. Eu gostaria aqui de elencar algumas obras em que há esse desencontro amoroso entre duas almas, entre dois destinos, como, por exemplo, todo mundo conhece, né? Assim, eu colocaria como primeira assim, a Romeu e Julieta, né? Eu colocaria também o Amor de Perdição, o encontro, né, que não acontece entre a Teresa e o Simão, que é de Camilo Castelo Branco, da literatura portuguesa. O Alexandre Herculano trata disso também, numa obra que chama Eurico Presbítero, ao desencontro, né, entre os dois personagens, masculino e feminino. Acontece também com o Seminarista, do Bernardo Guimarães. Acontece com a Inocência, do Tuné, né? E acontece também num grande momento do cancioneiro popular, da música sertaneja, Igrejinha da Serra. Eu acho que todos aí conhecem, mas depois podem pesquisar, de autoria do Marinheiro, que fala também desse desencontro amoroso. Ou, de uma forma, a sociedade, ou o clero, ou a posição social, a faixa etária, né, de idade entre eles, não foram favoráveis, né? Então, isso tudo se deu com a Leodegária, toda essa coincidência na vida dela, né? Essa participação desses cânones da literatura brasileira e desses romances, dessas histórias nacionais e universais que nos fazem entender todo esse sofrimento, todo esse momento que ela passou por esse desencontro, né? E essa coincidência é muito grande, quando lá em Amor de Perdição, na descrição lá das personagens, o Camilo fala que o Simão, quando os olhos de Simão toparam com o de Teresa, ele tinha 17 e ela tinha 15. Entre Djalma Guimarães, que é o grande amor e o único amor de Leodegária, ele tinha 17 e ela 14, né? Então, é bom que se coloque que ele também morreu. Ela não teve casamento, ela não teve outro amor na vida dela. Isso se dá na vida real e ela transfere isso para a criação literária. Mas é interessante notar que ele também não teve uma vida tranquila, equilibrada, né? Pois que ele não dedicou mais aos estudos, ele passou a beber, ele passou a procurá-la e ela passou a evitar. Tudo isso aí foi um momento muito triste, né? Muito dramático, que ela vai traduzir todo esse desencontro, esse sentimento, tudo isso aí, esse sofrimento, né, nessa subjetividade nas poesias dela de Coroa de Lírios e também no Orquídea, publicada em 1928, que coincidiu com a criação de uma grande obra, né, que foi o Macunaíma, do Mário de Andrade. E ela não conseguiu se deixar contaminar, como falam alguns, né, estudiosos, ou se levar pelo modernismo que vinha servindo de ruptura a partir da Semana de Arte Moderna, né, pois que ela escreve o livro 6 anos depois, em 1922. Né?
Agora eu vou pedir, essa foi só essa introdução, e até no encontro nosso, o Rafael, junto com a professora Agnes e a professora Vanusa, eu fiz um comentário, né, que acho que eu não poderia deixar de escapar aqui, que foi o que se deu no Ignorar d'Amour, do Théophile Gautier, um romance francês, né? O Théophile Gautier, ele foi um dos que lutaram o romantismo francês, tentando romper com o neoclassicismo, depois ele prepara todo para o realismo francês. Ele nasceu em 1811 e morreu em 1872. Dentre as várias obras que ele escreveu Ignorar d'Amour. Então, foi isso, essa história, assim, tão bonita, né? Assim, um encontro, talvez a Leodegária não se realizou aqui com o Djalma, né? Esse encontro não foi possível, mas quem sabe numa outra existência, né? Quem sabe numa outra vida, pois é assim que os românticos pregavam, né? Alves Azevedo pregava muito isso, né? Lá no Lembrança de Morrer, daqui a pouco eu vou citar um trecho, comparando com outra obra dela, ele fala: só tua mocidade do poeta destes flores, se viveu foi por ti, e na esperança de gozar de teus amores. Ó minha virgem santa dos errantes sonhos, filho do céu, eu vou amar contigo. Só que se deu com quem? E se deu tanto com ele quanto com a Leodegária. Primeiro com a Leodegária, né? E depois talvez com o Djalma Guimarães, né? Então, no Ignorar d'Amour, a Lavínia morde amores por Guilherme Olivier, só que eles não se encontram, porque ela viu sem que ele percebesse, e ela se apaixonou por ele, e foi a causa da morte dela, da Lavínia, no Ignorar d'Amour. E com o tempo ele passou a ouvir sussurros, passou a ouvir lamúrias, né, e tal, e ele, então, não percebia aquilo, até que um dia foi revelado a ele que ele realmente, uma jovem, se apaixonou por ele sem que ele percebesse, e se tornou o único amor da vida dela, e ele, então, vai se entregando ao definhamento, à morte, até para que, assim, após a morte, ele se encontra com ela, e aí, sim, tudo vai se revelar, tudo vai se equilibrar, como que não aconteceu na vida, né, terrena, ou, sei lá, na vida material, né? Então, nós temos aqui o nosso tema, né? Leodegária de Jesus, a partir de uma leitura integrada com o cano literário do Estado de Goiás e do romantismo. Pode ver. Notícias sobre Leodegária. Todos já falaram, mas isso é de praxe a gente colocar, né? Que ela nasceu em Caldas Novas, em 1889, depois o falecimento dela deu em 78, né? Do século XX, e em Belo Horizonte. Ela foi a primeira mulher a publicar livro e poema em Goiás. O primeiro livro dela, Coroa de Lírios, foi publicado em 1906, aos 17 anos, com 30 poemas, como a nossa colega Vanusa colocou, sendo que 18 são sonetos, né? E o que chama a atenção é que eu mantive a grafia, tá? Original dessas obras. Se aparecer aí, não foi por ignorância, sim por respeito à originalidade, né? Ela participou também da revista do Semanário A Rosa, em 1907, né? Eram dirigidas por mulheres, e ela é uma dessas participantes. Orquídeas, o segundo livro dela, em 1928, 70 poemas, e desses 70 poemas, 52 sonetos. Então, ela era uma exímia fazedora, né? Construtora de sonetos. Sofre influência do romantismo no conteúdo, e no parnasianismo ela sofre na forma. Haja visto exatamente para a presença de tantos sonetos e muito bem feitos. Ela dedica mais aos versos decassílabos e menos aos versos alexandrinos. Talvez isso fosse até uma influência, talvez não, uma influência aí de Olavo Bilac, né? Que nesse tempo já estava fazendo literatura, né? Influências estéticas na poesia de Leodegária de Jesus. Nota-se em sua obra a presença das seguintes estéticas: barroco, arcadismo, romantismo, parnasianismo e simbolismo, né? Então, se observarmos as duas obras dela com cautela, a gente percebe isso, as influências, há momentos de barroco, de arcadismo, desse romantismo, o romantismo principalmente, o parnasianismo e o simbolismo. O romantismo, dentre os estéticos citados, é o que mais se destaca em seus poemas pelas características como o sentimentalismo, a evasão que se dá na morte, que se dá na infância, a evasão que se dá de uma forma no tempo e no espaço, né? O culto da natureza,
aí nesse Clube da Natureza é notado muita presença da influência do grande escritor romântico, né, o Fagundes Varela. E esse desejo de morte, entre outros, né? Esse desejo de morte, ela sofreu muita influência de Aldo Azevedo e principalmente de Junqueira Freire, né? Agora, a questão da infância, esse saudosismo, né, toda, e a questão da mãe, da família dela, a religião, tenho certeza que ela tem bebido lá em Casimiro de Abreu, né? Porque ela sofreu influências de Casimiro de Abreu também. São temáticas frequentes na sua poesia: a natureza, a pátria, a família, a religião, a infância e o amor impossível. Esse amor impossível foi que eu me alonguei um pouco quando eu cito, né, aquelas obras nacionais e universais, grandes cânones da literatura, em que esses pares, né, sofrem desse desencontro, desse sofrimento aí, às vezes por imposição. Pode subir, mesmo. Aproximação e encontros Aproximações e encontros da poesia de Leodegária de Jesus. Leodegária de Jesus é considerado uma escritora sincrética, por manter uma base romântica com traços parnasianos e simbolistas. Então, o sincretismo é isso. Se a gente observar lá na obra do Álvaro Catelã e do professor Goiano, uma obra muito interessante para os pesquisadores, chama Sumo da Literatura Goiana. Ele trata disso lá, exatamente ela apresentar esses traços, né, aí de participações de outras estéticas na poesia dela, na composição dela. Seus poemas dialogam com representantes do romantismo brasileiro, em especial, como eu já disse, né, o Aldo Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, e especialmente aí o Luiz Ramos de Oliveira Couto, que era goiano. Até o professor Gilberto Mendonça Teles nos fala que o Casimiro de Abreu influenciou muito o Luiz Ramos de Oliveira, e a Leodegária sofre influência do Luiz Ramos de Oliveira e também do Casimiro de Abreu. Então, vejamos essas trocas. Pode subir. Aí eu peguei um trecho do poema dela, Cismando, aí a grafia, né, está como no original, do H. de Jesus, e Pensa em Ti, do Luiz Ramos de Oliveira Couto, né? E ela abre o seu texto com uma epígrafe do Varela, provavelmente, certamente é o Fagundes Varela, né? Pensando em ti, nas horas de tristeza, quando estes versos pálidos compus. Então, aí, eu não peguei todo o poema, mas será que eu tenho tempo, Rafael, de ler o poema na íntegra? Eu tenho tempo? Sim, à vontade. Vou apresentar o poema na íntegra, né? Então, tá aqui. Em ti eu penso, quando o sol nascente, doiro topete das longínquos montes, e quando escuto o murmurinho brando de solitárias lacrimosas fontes. Eu penso em ti, quando a alvorada acorda, os palpitantes ledos passarinhos, e quando a música inebriada escuto, tão doce e terna, divinal dos ninhos. Eu penso em ti, se brandamente a brisa beijar eu vejo do coqueiro a palma, eu penso em ti, se na celeste estrada vagueia a lua, sonolenta e calma. Eu penso em ti, ó alma idolatrada, quando a campina solitária vejo, e quando ao lírio o sol poente envia seu derradeiro e dolorido beijo. Quando a tardinha na afastada selva, sentida nênia geme a Juriti, meu Deus, embora tão sublime e triste, eu, com delírio, vou pensando em ti. Então, eu observei aqui a presença da ave Juriti na obra dela com frequência. E o Casimiro de Abreu tem um poema que foi escrito em 1858 ou 9, se não me engano, cujo título também chama Juriti, né? Bom, pode subir mesmo. Não, desce, do outro lado é o... Aqui, desse outro lado é uma estrofe do Luiz Ramos de Oliveira Couto. Eu penso em ti, ó criatura amada, em horas mortas de tristeza e dor. Eu penso em ti ao desmaiar das tardes, quando estremece e vai morrendo a flor.
Aí, no próximo slide, eu coloco do lado esquerdo, eu coloco as características e fazendo um diálogo, uma aproximação com o texto do Luiz Ramos de Queiroz. A epígrafe traz a questão da tristeza e da solidão, o vazio do poeta. A fuga do poema dá-se na representação de elementos da natureza. A influência romântica da evasão, né? Essa evasão, ela se dá aí na natureza, onde ela busca, né, esse alento, onde ela busca esse conforto, e até uma forma, talvez, de apagar ou disfarçar um pouco, né, esses sofrimentos que a gente não sabe de onde vieram na vida dela, mas, na verdade, aqui foi uma realidade, né? Agora, no texto do Luiz Couto, nós temos a presença da tristeza e da dor e a questão da morte. Se você observar os dois textos, a gente percebe essa questão. A participação da natureza que se apresenta triste, conforme o estado melancólico do eu lírico. É uma característica muito marcante do romantismo, que se o eu lírico está feliz, se ele está em equilíbrio, a natureza está. Se ele está triste, em desequilíbrio, a natureza está. Então, a natureza comunga, ela é uma co-participante dessa situação. Existe um pesar, um sentimento de perda que é expresso na interjeição ó, que compõe as frases vocativas, né? Então, muito importante essa interjeição aí de dor, de sofrimento no poema, né? Vamos ver o outro slide. Aqui eu faço uma aproximação do poema Triste Viver, da Leodegária, com Lembrança de Morrer. Hoje alguém já leu Triste Viver, e o Alves de Azevedo, essa Lembrança de Morrer. E ele abre com o epífo do Shelley, né? Não morrer, né? Morrer. Como é que é a tradução? No more or never more, né? Não mais, nunca mais, né? Então, esse texto dela aqui, O Triste Viver, é um soneto muito bem feito, né? Com as rimas aí, as rimas elas se dão aí interpolada, né? Alvorada com contristada, né? Então, ela mostra que ser uma boa sonetista, né? De entender das técnicas de soneto. Ela dedicou a Luzia de Oliveira. Não sei por que da vida na alvorada fugiu-me tão depressa a doce crença, lançando-me no peito a indiferença, deixando essa minha alma contristada. De encontro às dores da tristeza imensa, da sorte cruelmente abandonada, sozinha vai minha alma desvairada, boiando a flor dos mar da descrença. E sinto que meu peito desfalece, ao peso dessas mágoas que padece, as garras do prazer atroz profundo. Contudo, não madigo a minha sorte, pois creio que virá um dia a morte tirar-me finalmente deste mundo. E o Alves de Azevedo termina esse poema dele, Lembrança de Morrer, com essa última estrofe, que ele fala assim: mas quando preludia a ave da aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abre os ramos e deixai a lua prantear-me a lousa. Então, essa primeira estrofe aqui do Alves de Azevedo comunga, né, dialoga muito com todo o poema da Leodegária, principalmente aqui, ó. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, ela fala aqui embaixo, ó, ela fala, e sinto que meu peito desfalece. Então, esses dois versos, eles dialogam, né? Dá para a gente observar esse diálogo entre esses dois cânones da literatura brasileira, né? A Leodegária, aqui em Goiás, e Alves de Azevedo, que nasceu em São Paulo e também faleceu em São Paulo, né? Sobe meio. Aí eu pego aqui as características, né, que mostram esse diálogo entre eles: a descrença amorosa, o sentimento da indiferença deixando sua alma entristecida, presença da dor e da tristeza, coloca-se como um ser descartado, sozinho, evasão como desejo de fuga e morte. Do outro lado, o Azevedo busca a morte como escape da realidade experimentada, lá a mesma coisa, atitude pessimista quanto à vida, o reforço do desejo da morte como fuga na tenridade, né? Porque o Azevedo morreu com 21 anos, a Leodegária viveu bem mais, né? Mas
talvez o sofrimento dela em relação a esse pessimismo, né, a essa vontade de morte, desejo de morte, foi bem mais intenso, né, na vida dela do que na vida de Azevedo. E busca evadir-se na morte como solução para o sofrimento vivido. Então, tá aí, né, essa é a minha contribuição, né? Eu queria ler esse aqui, da Leodegar, para ficar registrado. Leodegar de Jesus, um autor de transição, que apresenta forte influência da estética romântica, autora de Cor de Lírios, 1906, e Orquídeas, 28, grande contribuição para as letras goianas como mulher escritora, representante e figura feminina do Estado, não só enquanto província, mas também nos dias atuais. Então, aqui são as referências, né? Alguns teóricos que nós recorremos para fazer esse trabalho, e o meu artigo na literatura, na disciplina Literatura Goiana foi sobre ela. Esse artigo foi publicado na PUC do Rio, numa revista, cujo título é Laivos da Estética Romântica na Poesia de Leodegária, a Evasão. E eu pretendo fazer a minha dissertação de mestrado na obra de Leodegária. Talvez eu contribua com um pouquinho, né, para que as pessoas de Goiás, porque aqui em Goiás, a maioria das pessoas, a grande parte, nunca ouviu falar e não conhece nada de Leodegária. Não, você não vai usar esse pretexto, saiu daqui muito jovem, muito cedo. Não, isso não é, né? Então, está faltando aí alguma coisa. Esse é o papel nosso nesse encontro da feira e também futuramente nesses artigos, nessas dissertações, fazer com que ela se torne conhecida, né? E que realmente faça jus à grande poetisa que foi e que sempre será, né? O autor morre, mas a obra não morre, né? Muito obrigado pela oportunidade, tá? Imagine, professor Walter Campos, nós que agradecemos, a exemplo da professora Vanusa, uma explanação teórica e muito abrangente que nos oportunizou pensar um pouco para além da figura biográfica, mas especialmente vislumbrar o trabalho estético, o preparo, a predileção pelos sonetos, como você frisou na sua colocação, na sua fala, que muito agrega para pensar a formação clássica de Leodegária de Jesus. Era uma mulher culta, uma mulher que efetivamente tinha acesso à cultura livresca e fazia com que essa gama, essa atmosfera poética, uma vez atravessando a sua existência, também se fizesse sentir na sua produção escrita, na sua textualidade literária. Nós estamos com um horário ligeiramente apertado, fruto de uma boa conversa, não é mesmo? Porque se o papo rende, se a conversa rende, é sinal que estamos indo num caminho muito produtivo e temos o engajamento de um público de 50 pessoas que estão nos acompanhando. Então, de fato, diz de uma qualidade nas falas e no trato com a temática. A professora Vanusa tinha feito uma pergunta aqui no chat, direcionada a Gira Leodegária. Eu gostaria de fazer um combinado com os demais membros da mesa, que enquanto os convidados estiverem respondendo a essa pergunta feita pela professora Vanusa, nós estaremos encerrando as inscrições para o envio de indagações e questionamentos, porque às 16 horas nós temos que entregar a sala para mais uma edição das Pílulas Literárias. Então, para não haver esse choque, né, em função do cronograma já estipulado, enquanto os convidados estiverem respondendo, por gentileza, se vocês tiverem perguntas, encaminhem durante essas respostas para a gente também otimizar o tempo. A professora Vanusa pergunta direcionada a Gira Leodegária, não é? Portanto, Ludmila, Letícia e demais membros que se fazem presentes, não é? A Vanusa questiona sobre o surgimento da Gira Leodegária, como ela surgiu, né, na sua idealização, como são os encontros, como que é o trabalho do grupo, né? Ela gostaria de saber acerca da metodologia por trás da Gira Leodegária. Tô com um probleminha na câmera aqui, eu vou deixar ela desligada, eu acho que vai ser melhor. Sem problema. Então, professora, a gente começou no final de 2018,
começamos fazendo grupos de estudo, trazendo pessoas para conversar sobre esse acolhimento acadêmico, né, sobre os corpos negros na academia também. E aí depois veio a pandemia, né, mas assim, a gente continuou com os trabalhos, e aí prioritariamente fizemos lives, né, que falaram sobre Léo Degária. Inclusive, eu quero fazer um convite desde já para todas as pessoas aqui, que a gente está construindo o Agosto Negro, que é um agosto em homenagem a Léo Degária, e vai ter diversas atividades que vão girar em torno de produções negras, né, e discussões a respeito disso. Além de falar um pouco mais sobre Léo Degária, que é sempre bom, né? Sempre retomar ela. E a gente tá fazendo isso. Geralmente, a gente marca grupos também para conversar sobre saúde mental, né? Nesse período em especial, e compartilhar as nossas dores e glórias também, né? Quando é possível. Mas a gente está caminhando meio que devagar, né? Mas assim, é o que é possível. E não deixando parar, né? Devagar, mas não parando. Então é muito no sentido de fazer live, de discutir entre nós, entre o grupo, né? Questões sobre academia, enfim. Tá muito nesse sentido mesmo. E de participar de eventos também, né? Quando a gente é convidado. Eu agradeço mais uma vez, aproveito. Excepcional. Muito obrigado, Ludmila. Acredito que tenha contemplado a solicitação da professora Vanusa. Bom, nós não tivemos nenhuma manifestação no chat. Eu vou fazer uma pergunta direcionada aos nossos convidados e já peço que façam a emenda com as despedidas. Então, vocês podem responder com tranquilidade, mas aproveitem o ensejo para já se despedirem com a sua mensagem de finalização, enfim, algum apontamento que queiram trazer novamente para o debate, para fazer algum arremate final, certo? Bom, lembrando a todos que durante esse processo de construção da mesa, sobretudo pensando a figura de Carolina Maria de Jesus e de Leodegária de Jesus, nós temos esse sobrenome comum, né? Inclusive, ontem, na abertura, eu contrapus essa colocação à professora Hebe, no sentido de compreender, né, o que esse sobrenome tão comum, o que esse sobrenome extremamente consensual tem a nos dizer sobre esse processo de apagamento e de ostracismo do corpo negro na contemporaneidade. E aqui eu queria pensar inicialmente a Ludmila representando a Gira Leodegária e a professora Agnes, o coletivo, de que modo que ambos os coletivos se posicionam nesse enfrentamento de silenciamento histórico do corpo negro, né? Na medida que cada uma tem uma atuação distinta, a Ludmila está sediada na Faculdade de Letras, a professora Agnes está sediada na Faculdade Evangélica de Goianésia, são realidades que, em certa medida, se complementam, mas que têm as suas singularidades. Queria que ambas trouxessem esse relato de experiência, né? Como tem sido construir essa resistência, construir esses coletivos em um cenário de genocídio do corpo negro, né? E de apagamento dessas narrativas. Pensar um pouco acerca de como que essas confluências entre as de Jesus, de fato, nos fazem pensar sobre políticas públicas e ações afirmativas. E, de igual forma, estender essa inquietação ao professor Walter e à professora Vanusa para entender a importância de um cânone, não é? Que traga à tona questões decoloniais, questões de afro-brasilidade, ou seja, é importante que o nosso currículo ele esteja coadunado com essas expressões literárias que, de fato, não estão centralizadas. Elas continuam reverberando o mesmo corpo, reverberando a mesma história, né? Então, como representar Leodegária de Jesus em um contexto escolar? Como trazê-la para o protagonismo, né? Para que nós possamos, a exemplo do que a Ludmila citou, que nós teremos agora um evento de agosto para reacender
a existência de Leodegária de Jesus, transcender as datas simbólicas, transcender o Novembro Negro, para que, de fato, nós tenhamos uma discussão calcada na realidade e nos problemas crônicos que a sociedade frequentemente dinamiza, né? Podemos começar com você, Ludmila, e na sequência, Agnes? Pode sim. Aí eu peço licença à professora Agnes, eu vou passar depois para a Maria, aí porque a Claro, gente está combinando em responder junto. claro, por favor. Então, eu acho que trazer Leodegária, né, não deixar ela cair novamente no ostracismo, é um ato também de não esquecer esse nome, né, o nome dela, Leodegária Basília de Jesus. Mas também não esquecer o que ela significa enquanto ancestralidade. Ela é uma mulher negra, né? Então ela tem uma ancestralidade que não começa em 1500, né? Para começar, eu acho que é a primeira coisa, porque retoma todo esse percurso, esse trajeto, né, dos povos negros em diáspora, mas também antes da diáspora. Então, ou seja, quando a gente pensa em questões étnico-raciais, né, e Lei 10.639, para ser aplicada nas escolas e nos ensinos público e privado, é preciso retomar isso, né? Porque não dá para lembrar apenas do povo negro em datas específicas, como 20 de novembro ou 13 de maio. A gente tem muito mais coisa além disso, né? Somos a maior porcentagem da população do Brasil, né? 56%, se não me engano. Então, é preciso retomar isso a todo instante, né, para tentar romper com essa barreira do silenciamento, do apagamento, porque é um apagamento, né, que também atingiu o Ledegário, mas é um apagamento que atinge o corpo físico e atinge o corpo simbólico. E é um apagamento histórico que se efetiva assim, materialmente nos corpos negros, né? Quando a gente vê as estatísticas de violência, quem são as pessoas, a população que mais morre no Brasil, quem é a população que mais não consegue ficar na universidade, precisa sair desse âmbito universitário, porque precisa se sustentar, né? Quem são as mulheres que são violentadas nesse país e onde elas estão, né? E que espaços elas estão ocupando. Infelizmente, elas não estão nos espaços de produção do conhecimento de forma como deveria, né? E aí pensando em termos que a gente está numa democracia, né? Se a democracia, o povo tem que estar no poder, então cadê esse povo que é a maioria? Cadê esse povo nos espaços de poder, tomando decisões, né, em âmbitos variados em termos políticos? Então, eu acho que é sempre, eu acho assim, trazer a Leodegária é muito nesse sentido de saber a nossa ancestralidade, né, enquanto população negra, saber de onde a gente veio, saber que a nossa história é muito mais, vai muito além do que 1500, é uma história que parte desse continente africano, né, que é onde a humanidade se origina, né, e aí termos arqueológicos, né, científicos evidentes, e que muitas vezes as pessoas esquecem, né, que a humanidade, essa espécie humana, né, surge ali em África, no Oriente de África, e que e a gente tem esse legado também de Kemet, que é o Egito, antigo Egito, né, que traz todo esse abarcamento, esse grande abarcamento de conhecimento que é produzido há milênios, mas que é saqueado pela Grécia, né? E aí depois, anos e anos, a gente chega aqui no Ocidente, né? Ou seja, tem vários roubos aí, várias coisas que a gente não sabe, né? Que a história, essa história escrita, muitas vezes não dá conta, a gente precisa também sair desses currículos, né? Desse engessamento curricular, para procurar outras leituras para nos conhecermos, né? Conhecer como é que a gente chegou aqui, como é que a gente chegou nesse Brasil desse jeito que está, por que está desse jeito, como é que a gente pode pensar outras formas de romper com isso, né, de procurar outras possibilidades, né, possibilidades criativas
né, que venha garantir sobrevivência do nosso povo, né? Eu acho que é muito nesse sentido. E aí para mim é isso, né? Isso é manter Leodegária viva, nunca esquecer o que ela fez, não só não esquecer o que ela fez, mas também, a partir dela, criar e possibilitar que outras pessoas que vierem depois de mim também possam ter outros caminhos, né? Também possam viver, também possam ter vida digna. Enfim, isso implica várias coisas, inclusive políticas públicas. Enfim. Mas eu vou deixar isso para outro momento. Maria. Obrigada pela pergunta, obrigada por esse momento. Então, primeiramente eu queria começar pensando duas mulheres negras, duas intelectuais negras de diferentes lugares, diferentes vivências, para dizer que as mulheres negras são plurais, né? E que as intelectualidades também são plurais, né? Nós estamos falando aqui de Leodegária não como uma simples poetisa, mas também como uma intelectual que se fez presente, né? E ela veio com antes com as histórias das suas antes dela e vem também trazendo nós depois dela, né? E é toda uma intelectualidade que faz toda uma época, um estilo literário, de literatura, mas também um jeito de estar no mundo, de se posicionar, de um corpo que se posiciona, desse corpo que produz vida, produz intelectualidade e produz também uma ancestralidade e uma continuidade, digamos assim, de paradigmas de resistência, de memória e de também, também trazendo assim, o ostracismo, né, que vem, mas ela vem trazendo toda uma memória que essa memória faz nos enxergarmos hoje, estarmos continuando essas vivências e, e também para que nós possamos continuarmos mesmo nessa gira, nessa roda, né? A gira tem essa ideia dessa roda mesmo e também de mostrar as diferentes mulheres, né? Os diferentes também, as diferentes intelectualidades que compõem o nosso povo, seja mulheres negras, mulheres originárias das terras indígenas, mulheres quilombolas, né, dos seus lugares, elas produzem intelectualidade, né, as suas vidas, os seus corpos, né, são importantes também, né. E aí, como o professor acaba de comprar Leodegária com os grandes intelectuais da época em que a gente estudou na escola o tempo inteiro, eu como sendo das letras, e Leodegária não estava entre eles nesses estudos, né? Somente em 2021 nós estamos aqui ao tempo todo trazendo a memória dessa mulher em que também escreveu tão bem quanto, né, publicou tão bem quanto, foi educada tão bem quanto esses outros intelectuais, homens brancos, né? Então, mais ou menos isso, né? Nós estamos, a ideia desse coletivo é trazer essa pluralidade e também trazer essas mulheres que estão invisibilizadas, né? Nós estamos lançando um e-book, o primeiro e-book que se chama Matrinarrativas Cerradeiras, que é um e-book que é em memória a Leodegária, ela é homenageada, é o primeiro e-book, mas que a gente traz outras mulheres do Cerrado, outras mulheres negras indígenas do Cerrado que foram invisibilizadas, que produziram intelectualidade, que estavam no movimento também, no movimento negro, no movimento de mulheres, para além da academia. E é isso, essa é a ideia, para que essa roda gire e para que a gente veja também
outras produções de conhecimento, sabe? Outros lugares de fala, outras ideias e outras produções, né? E outros lugares de fala, para que possa ser também plural, para que os alunos que estejam na Academia de Letras em outros lugares também possam acessar a diversidade que né, a diversidade e a potência das mulheres, né, porque as mulheres têm sustentado essa sociedade, né, então, muito obrigada pelo evento e pelas falas. Gostaria de agradecer imensamente a Ludmila, a Maria, a Letícia, que estiveram conosco, representando a Gira Leodegária, portanto, levem os nossos cumprimentos à professora Tânia Rezende. É uma deferência tê-las aqui conosco, principalmente por reconhecer o esmero com que a Gira Leodegária tem se prontificado na resistência negra na UFG. Portanto, estejam certas que foi honroso tê-las aqui conosco. Professora Agnes, por gentileza. Bom, com relação à sua fala, Rafael, eu fiquei pensando enquanto que as colegas estavam verbalizando, né? Pensar o povo negro para além do 20 de novembro, para além do 13 de maio, é pensar Carolina e Leodegária, né? Pensar em história, pensar em saber, em conhecimento, porque mesmo aqui dentro dessa feira, o que nós estamos pretendendo é trazer conhecimento. Estou vendo aqui no chat algumas pessoas, não conhecia a Leodegária, não sabia, e o propósito é esse mesmo, porque ela é uma mulher que não aparece, mas a gente quer colocar ela em voga, né, entre aspas. E o conhecimento é o que empodera e o que transforma. Então, sem conhecimento não tem nada, né? E eu pensar em políticas públicas também, e ações afirmativas, é pensar em transformação, porque a gente tem que pensar em transformação, mas algo que seja para além, para ficar. E aí eu lembro dos movimentos que nós estamos fazendo aí em Goianésia, né? Que é a questão de pensar, colocar em prática mesmo as políticas públicas integrais da população negra, pensar a saúde da população negra, que é um diferencial, que tem algumas vertentes diferenciadas do que morre, adoece esse povo, pensar em quesito raça-cor para identificar essa população, quem mais morre, por que morre, do que morre, pensar também o estatuto étnico-racial, né, implementado. Então, é pensar situações que, para além de uma política, no momento vigente, isso se consolide, né, porque é uma luta mesmo, e como eu disse anteriormente, muitas vezes parece que a gente está lutando solitariamente. Então, é trazer outras pessoas. E as políticas públicas e as ações afirmativas, elas vêm para acontecer e para que não fique só no 20 de novembro. Então, a gente faz barulho mesmo, né? A gente incomoda mesmo. E aí, e as pessoas se sentem incomodadas. Mas é o nosso papel, porque, assim, todo o tempo a gente está falando, e, assim, é muito bom ver que, num período, todo mundo está falando de uma autora, está falando de população negra, e essa voz tem ecoado, tem reverberado, porque cada vez mais as pessoas têm falado, né? Eu vejo mesmo pessoas negras, eu acho que a população negra, então eu enquanto protagonista, mas também os outros simpatizantes, né, Sinara, Rafael, Vanusa, aqui, Walter, caminhando junto com a gente para dar visibilidade, não somente para a Leodegária, não somente para a Carolina, mas para toda essa população que tem sido dizimada, né? Pensar de mulheres negras que têm ficado sem seus filhos, né? Como que nós vamos ter uma juventude negra? Nós temos tido oportunidade de, pelas cotas, adentrar a universidade, mas os jovens estão morrendo, né? E isso é uma coisa, assim, é para acabar com o povo, né? Então, assim, você perde a voz, então nós vamos lutar, a gente tem que lutar e tem que pensar mesmo em políticas públicas para a gente tentar continuar lutando, porque estar na militância negra é sempre resistência, né? E só para finalizar,
Outro dia minha irmã me dizia, eu tô cansada, eu vou largar a mão dessa militância, porque é muito trabalhosa, né? E é trabalhosa mesmo. Mas tudo que é construção tudo que é construção envolve luta, e luta envolve cansaço. E muitas vezes, é claro que a gente não quer morrer, mas às vezes você acaba morrendo, não fisicamente, mas mentalmente, de tanta luta, de tanta dor, né? E de ver também tanta luta, tanta dor, tanta morte, tanta injustiça. Tem algumas coisas que eu não consigo nem assistir, nem ver, porque dói na alma, dói no corpo, dói na mente. É uma dor física, né? Então, é resistência mesmo, não só em 20 de novembro. E agora não é 20 de novembro, nós estamos em julho, nós temos o agosto das mulheres negras, nós temos o 20 de novembro, nós temos um fórum de saúde da população negra que acabamos de fazer, que incomodamos bastante, tivemos, assim, um auxílio muito grande da cidade de Goianésia, conseguimos falar, e é isso, onde quer que nós estejamos, girando, Carolina, fórum, versus, conversa, e é isso, né, então, é resistência mesmo. Então, quero agradecer pela oportunidade, né, a Gira e a cada uma das pessoas que estão conosco desde este momento. Muito obrigada, professor Walter, professora Vanusa também, Rafael. Formidável, querida Agnes Camisão, companheira de luta, resistindo, de fato, desestabilizando as estruturas de Goianésia com o seu corpo político. Muito obrigado pela sua existência. Professora Vanusa, professor Walter, temos 3 minutos. Eu sei que a minha pergunta foi prolixa, mas a professora Solange já está aqui entre nós para conduzir as pílulas às 16 horas. Então, se puderem ser ainda mais concisos, eu lhe agradeço. Professora Vanusa, por favor. Ligar o seu microfone, por gentileza. Só complementar o que a Agnes disse de forma muito precisa, né? Sobre essa questão política, institucional, né? É claro que não é um caminho muito fácil, mas eu acho que nós, de certa forma, estamos no caminho, né? Trabalhar esses nomes, como o de Jesus, que foi trabalhado aqui, outros muitos sem nomes, e outros grupos também que estão sendo silenciados, a questão do machismo, do feminismo, do LGBTs, eu acho que a gente está lançando a semente, trabalho de cada um de nós que estamos aqui, parabenizar vocês, que apesar que ainda estamos engateando para uma plenitude, já percorremos um bom caminho. E um beijo, obrigado por tudo. Professor Walter, à vontade. Bom, eu vou ser rápido aqui. Eu me lembrei agora do texto do Bose, né? Poesia e Resistência, e do texto Tradição da Ruptura, do Otávio Paz. Então, é preciso que a poesia... Alguém falou um dia que a poesia é de mudar o mundo, né? E a nossa Leodegária, a Carolina, né, contribui com a poesia, com os textos, com a literatura, né, ajudando nessa mudança, nessa ruptura. E essa ruptura precisa acontecer, né, tanto na literatura, com os grandes cânones, os grandes nomes, não esquecê-los, mas acrescentar essa grande joia, esse grande diamante, ou essas grandes joias, esses grandes diamantes, como eu sou estudioso da Leodegária, né, principalmente, que estão aí, né? Quanto maior é a pedra, quanto maior é o quilate dessa pedra, mais difícil é de ser encontrada, né? E nós estamos encontrando. Então, esse é o papel dos estudiosos, professores, agora, como mediadores, fazer com que isso aconteça. Muito obrigado a todos. Sem sombra de dúvidas. São rosas rompendo o asfalto, né? Para citar a Florianáusea, do Carlos Drummond de Andrade. Agradecer a cada uma, professor Walter, professora Vanusa, pelo cuidado, pelo preparo na elaboração dos slides. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Dizer que às 20 horas temos a mesa 3, que será transmitida pelo canal do IF Goiano, portanto participe, vai ser uma exposição de obras de arte com o acervo da Galeria da Casa de Leodegária, né? E fiquem agora com as pílulas literárias, a professora Solange já está aqui entre nós, e seguiremos, porque a programação da Flivasp não para. Boa tarde, professora Solange, já estou saindo. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente, não tive como acompanhar a mesa
a mesa 2,